Está entrando no ar, a partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados, profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácia de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Muito bem, são 8h27, programa Bifarma, né? Programa Conversando sobre Saúde, que tem aí a coordenação da doutora Márcia Steiner, que está com a gente nesta manhã de sábado. E vamos trazer primeiramente aí o bom dia da doutora Márcia. Bom dia, doutora Márcia. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes. Esse excelente dia de sábado, né? Hoje temos um friozinho, mas um dia belíssimo. Com certeza. E que os nossos ouvintes também tenham um ótimo dia, né? Um ótimo final de semana, que curtam bastante aí. Doutora Márcia, a doutora esteve aí na última semana em São Paulo, participando de um grande evento, né? Eu gostaria que a doutora falasse um pouco mais sobre a participação neste evento em São Paulo, nesse congresso. Perfeitamente, Ricardo. A semana passada, do dia 5 ao dia 7, né, de quinta a sábado, tivemos o 7º Congresso Consulfarma, né, que é referência ao congresso e a feira referência na área de farmácia no Brasil, né? Então, esse congresso acontece anualmente e eu fico muito feliz, eu participo todos os anos, nunca deixei de participar, mesmo quando estive grávida, fui grávida mesmo, né? É muito importante nos atualizarmos, né? Então, eu nunca perco, sempre faço vários cursos pertinentes à nossa à área, e nessa edição da feira, nós sempre temos o congresso e a feira em anexo, né? Uhum. A feira é onde os expositores expõem seus produtos, né? Então, expositores de matérias-primas, de embalagens, de brindes, né? De tudo que se sucede, né, no ramo farmacêutico, e o congresso em si, contando com muitos cursos da área de cosméticos, da área estética, da área de farmácia, né? Então, foi muito bom. Os fornecedores trouxeram muitas novidades em relação a ativos, né, da área cosmética, a suplementos alimentares, né, que tenham características de emagrecimento, características de melhor performance no exercício, produtos para melhoria da pele, para melhoria dos cabelos, muita coisa interessante, muita coisa boa, Ricardo. Muita coisa que a Bifarma, com certeza, essa semana eu não consegui ainda estudar tudo, né, mas com certeza nós estaremos aí com muitas novidades. E como tudo, né, em todos os segmentos, existe uma evolução, né, doutora Márcia? A gente vê a evolução na moda, a evolução aí nos automóveis, né, aquela coisa. E na questão farmacêutica de cosmético também não é diferente, né? Existem pesquisas e mais pesquisas, né, que a partir do momento que se tornam viáveis podem ser aplicadas ao mercado para o consumidor também, não é isso? Certamente. Existe pesquisa de produtos e depois a aplicação in vitro, né? Eles fazem os testes in vitro, ou seja, em laboratório. Depois os testes são passados a ser realizado em vivo, né, em pessoas, em animais, né, para se poder estar colocando um produto de qualidade, de segurança e de eficácia no mercado, né.
Tá certo, então a partir já da próxima semana, ou daqui a alguns dias, o consumidor de Paranavaí e também toda a região vai poder ter acesso a essas novidades através da Bifarma, Sim. pela sua participação nesse congresso, né, Com doutora? certeza, Ricardo. Então tá todo mundo convidado para visitar lá a Bifarma, tá? A Mônica já tá por aqui, né, atendendo você no 342373, ou melhor, 3446-2114 ou 3446-2107, para que você possa então deixar aqui o seu nome. Daqui a pouquinho a gente vai estar sorteando também o kit cosméticos, de cosméticos no oferecimento da Bifarma de Paranavaí. E, doutora Márcia, com relação à sua participação no Congresso, mais alguma coisa para a gente colocar aqui no programa Conversando sobre Saúde? Mostrando que na participação do Congresso, né, eu realizei 4 cursos, né, uma outra farmacêutica da nossa empresa realizou 4 cursos na área técnica, né, então, para que as formulações tenham o máximo de qualidade, de segurança, né? Então bastante coisa para ser aplicado na área técnica e eu realizei alguns cursos sobre produtos transdérmicos que são referência hoje, que são novidades hoje. Em Paranavaí está começando esse mercado, né? Até os médicos tem poucos médicos ainda aderindo a essa nova especialidade, né, mas são uma garantia de excelentes resultados nessa área de hormônios bioidênticos, né, então, e também muita coisa na área de cosméticos. Nós estaremos aí com bastante novidades até de agosto para frente, Ricardo. Muito bem, você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, um programa da Bifarma de Paranavaí. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. 8 horas 33 minutos, nós temos um convidado hoje, né, a doutora Márcia, que vai conversar com a gente sobre saúde também, não é isso? Certamente, hoje nós trazemos o Dr. Danilo Tessarolo. Ele é médico, faz a parte de clínica geral em nefrologia, né, trabalha com pacientes renais, né, ali na clínica do Rio, na Santa Casa, e o Dr. Danilo vai nos falar um pouquinho sobre hipertensão arterial e comorbidades, né, e doenças associadas. Vai estar nos falando a respeito, um assunto muito interessante e os ouvintes podem ficar ligados que é muito bom. Muito bem, você não esqueça de participar, 3446-2114, 3446-2107. Daqui a pouquinho então sorteio de kit de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma de Paranavaí, 8h34. Bom dia, hoje nós trazemos o Dr. Danilo de Santi Tessarolo. Ele tem especialização em clínica médica e nefrologia. O Dr. Danilo hoje está aqui no nosso programa para nos falar um pouco sobre a hipertensão arterial e doenças relacionadas a pacientes renais. Né? Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor Danilo, hoje vai nos falar então mais especificamente sobre a hipertensão, né? E vamos começar então falando sobre o início, né? O que é realmente a hipertensão arterial, doutor? Então, a hipertensão arterial, sem dúvida nenhuma, ela é uma doença mundial, né? E ele é um grande problema de saúde pública, né? Porque ela gera milhões, né, de gastos para o tratamento, né? E é uma doença de alta mortalidade, né? Causando também bastante sequela na população geral, né? E muitas vezes é uma doença assim que não é diagnosticado da forma correta, né? Ou o tratamento é conduzido de uma forma inefetiva, né? Gerando grandes complicações ao paciente, né? A definição básica, né, de hipertensão arterial, né, na verdade a gente sabe que é o paciente ter 2 ou mais medidas de pressão arterial
acima de 140/90, né? Mas hoje em dia a gente já tem o conhecimento também que pressões inferiores a esse limite, né? Por exemplo, de 130/90, 130/95, já é caracterizado como um pré-hipertenso, que já é um paciente também que já tem que ser acompanhado de uma forma correta. Doutor Danilo, nós vamos falar mais daqui adiante sobre essa doença, né? Mas nós sabemos que a mudança, por vezes, né, dos hábitos de vida, da qualidade de vida desse paciente, por vezes pode até melhorar esse quadro de hipertensão leve ou de uma pré-hipertensão arterial, né? Com certeza, né? O hábito de vida do paciente é a primeira meta que a gente tem que cumprir, né? No consultório, né? Na verdade, não só no consultório, como toda a equipe profissional relacionada à saúde, né? A gente primeiramente o tipo de alimentação do paciente, né? O paciente não pode exagerar no sal, né? Falando um pouquinho especificamente do sal, que na verdade grande parte do sal que a gente come, na verdade já vem da alimentação. Se a gente tirar o saleiro da mesa, não é tirar muita quantidade de sal, porque na verdade os alimentos cada vez mais industrializados, eles trazem uma grande quantidade de sódio, de sal realmente, né? Então esse é um problema. Então o paciente ele tem que se adequar a uma alimentação mais saudável, né? Preferência por menor quantidade de sal, menor quantidade de fritura, gorduras, né? Uma dieta mais variada, né? Para primeiro ponto para a gente abordar o tratamento, né? Como segundo, falando em relação ao hábito de vida do paciente, a gente tem que combater o tabagismo, que também é uma outra doença de caráter mundial aí, muito relacionada com a hipertensão, né? E outras coisas, a obesidade, que já é relacionada com a gente falou um pouquinho sobre a dieta do paciente, né? Combater o sedentarismo, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente fica em casa, controle remoto, deitado no sofá, não levanta nem para acender uma luz ou desligar a luz. Então isso também tem que ser combatido. O paciente deve praticar atividade física, obviamente supervisionada, né? Não sair correndo por aí sem antes passar de uma avaliação médica de uma forma global, mas são medidas que a gente pode com certeza diminuir bastante os níveis tensionais do paciente. E às vezes com essas medidas a gente consegue controlar a pressão do paciente sem tratamento medicamentoso. Perfeito, doutor Danilo. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas, então, da hipertensão, sintomas causados pela hipertensão arterial. Esse é um grande problema, né, quando a gente fala sobre hipertensão arterial, porque na verdade a hipertensão ela é uma doença de caráter assintomático, né? Geralmente o paciente, o organismo passa por uma readaptação em relação aos níveis pressóricos mais altos. Então ele tolera aquele nível tensional, aquela pressão alta, os 160/90, 180%, muitas vezes de forma assintomática, né? Mas falando assim de pico hipertensivo, né? Quando a pressão sobe demais, o paciente pode ter cefaleia, né? Pode ter dor de cabeça, né? Pode ter dor no peito, pode ter sensação de desconforto em relação assim do epigastro, que a gente fala que é a região abdominal superior. O paciente pode ter vermelhidão no rosto, né? Mas são sintomas assim quando a pressão está muito alta. Geralmente ela é mais assintomática. Então por isso que é importante se fazer uma triagem da população geral, a busca ativa dos casos, né? Sempre medir a pressão, né? Porque com isso a gente faz um acompanhamento correto para se fazer o diagnóstico quando ela é uma doença inicial e não, né, já numa característica avançada. E aqueles cuidados, né, doutor, de prevenção mesmo, né, ir ao médico uma vez ao ano, pelo menos fazer os exames, o eletrocardiograma, fazer o teste de esforço uma vez por ano, existe também um mapeamento da pressão, né? Sim, com certeza, né, a gente tem vários métodos para o diagnóstico da pressão. É até interessante, né, que o médico, na verdade, quando ele faz diagnóstico de hipertensão, às vezes é falseado, porque a gente tem muito que a gente fala de hipertensão do jaleco branco.
paciente ele entra dentro do consultório médico já num estado de ansiedade, nervosismo e a pressão que a gente acaba ferindo é muitas vezes maior do que o normal do paciente. Então a gente sempre afere 2 vezes a pressão do paciente no início e no final da consulta e faz uma média disso. Então muitas vezes o trabalho de toda a equipe profissional, né, até de enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, né, que às vezes tem essa hipertensão no jaleco branco em uma menor intensidade do que a gente, né? Então eles acabam fazendo um diagnóstico de pressão muitas vezes melhor do que a gente, né? Porque senão a gente começa a caracterizar também todo mundo como hipertenso. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. A facilidade, né, das pessoas quando tem uma farmácia por perto, o posto de saúde que está próximo da sua residência, né, o aparelho que se tem em casa, esse aparelho previamente tem que estar dentro calibrado, né? Então todas essas maneiras se faz com que a pessoa consiga ter um controle maior, né? Com certeza, né? Existem diversas campanhas, né, de abordagem da população na esquina da rua, em qualquer lugar, na farmácia, o pessoal está aí nos postos de saúde, o pessoal está aí fazendo visita domiciliar para fazer busca ativa desses pacientes, né? E a população tem que aproveitar isso. Você relembrou da aferição da pressão através de aparelho eletrônico, né? Isso é sempre bom a gente lembrar que essa não é a medida mais correta. A melhor forma mesmo é o esfígmo, né? O aparelho manual, né? Porque esse aparelho eletrônico muitas vezes eles têm erros de calibração que podem trazer interpretação bastante errônea. Obviamente é um aparelho válido, com certeza, não estou tirando o mérito do aparelho, mas a gente tem que usar ele em conjunto com os outros métodos que a gente tem que fazer o diagnóstico. Não fazer definitivo, né? Com certeza. Falamos então sobre sintomas, sobre o diagnóstico, né, doutor? E sobre o tratamento da hipertensão arterial, que nós podemos falar para os nossos ouvintes? O tratamento, a primeira coisa, a gente já tinha abordado um pouco do hábito de vida do paciente, né? Então, dieta saudável, combater a obesidade, o sobrepeso, evitar o tabagismo, o uso de bebidas alcoólicas em excesso, que pode acabar atrapalhando a pressão do paciente, né? Retirar o sal, praticar atividade física e o tratamento medicamentoso, né? Que hoje em dia a gente tem diversas classes de remédio, né? Para o paciente tomar. E o paciente vai se adequar melhor a uma classe ou outra, né? Então, por isso daí é importante a avaliação médica, né? Porque o paciente, dependendo, tem uma doença associada que ele se enquadra melhor a um tipo de tratamento, já o outro a um outro tipo de medicamento. E muitas vezes o paciente vai ter que usar associações de medicamento, né? 2, 3, 4, às vezes 5 classes, né? Para poder ter um controle adequado da pressão arterial. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados, profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados na Bifarma, você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma, em Paranavaí, na Getúlio Vargas, 1245, fone 3423-1220. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. Bifarma, natural e saudável de viver. Importante ressaltar, né, doutor, a importância da utilização do medicamento sempre da mesma maneira, né? Então, o paciente deve utilizar aquele medicamento sempre no mesmo horário, fazer essa manutenção para que o resultado seja eficaz, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque não adianta a gente receitar a medicação, o paciente chega em casa, perde aquela receita, joga fora, ou às vezes pega a medicação e não faz o uso correto, né? A medicação tem que ser seguido o horário de prescrição, né? Porque se a gente pede por uma medicação
medicação ser tomada de 8 em 8 horas, é porque, na verdade, aquela medicação só tem um efeito de 8 horas. Já algumas têm um efeito de 24 horas, então é permitido o paciente tomar uma vez por dia. Então, por isso que é importante seguir a orientação correta do seu médico e de toda a sua equipe. Doutor Danilo, então falamos tratamento, agora vamos falar se a prevenção da hipertensão arterial, se existe, se nós conseguimos fazer uma prevenção dessa doença. Com certeza, né? A prevenção é feita aferindo a pressão regularmente, né? A gente tem que buscar a população aferir a pressão arterial, porque em estágios iniciais, por exemplo, igual eu falei, a pré-hipertensão, né, que do paciente não é caracterizado como hipertenso, essa pré-hipertensão, se a gente atuar de uma maneira direta, mudando o estilo de vida do paciente, muitas vezes ele não precisa tomar medicação. Então, obviamente, a prevenção é importante para o diagnóstico precoce para evitar as complicações da hipertensão, porque a hipertensão é uma doença de alta mortalidade, né? Ela é alta, hoje em dia a doença que mais mata no país são as doenças cardiovasculares, né? É o derrame, né? O infarto, né? Então, essas doenças são altamente relacionadas com a hipertensão. Então, a hipertensão, ela mata, né? E mata muitas vezes de uma forma silenciosa. Então, se a gente não fazer a prevenção, não descobrir essa doença, a gente vai acabar perdendo o paciente. Estava pensando aqui, doutor, por vezes os nossos ouvintes vão imaginar, nossa, o doutor Danilo, ele é nefrologista, e por que ele está falando em hipertensão aqui, né? Ele cuida dos rins, né, da doença renal. Por que ele está aqui, né? Qual é a interação da hipertensão com as doenças renais? Então vale lembrar, né, que muitas vezes a maioria dos pacientes hipertensos são acompanhados por clínicos, né, e muitas vezes por cardiologistas. Os pacientes acabam esquecendo de procurar um nefrologista também. A hipertensão, né, existem diversas teorias, mas uma teoria bem plausível é que ela tem origem da parte renal do paciente. Então, por isso que a gente está falando sobre hipertensão arterial. E a gente está falando sobre hipertensão arterial porque, na verdade, no Brasil, ela é a maior responsável por doença renal crônica, né, por fazer o paciente a chegar na diálise. Então, ela é uma doença que traz muitas complicações renais. Então, por isso que a gente está falando sobre hipertensão aqui hoje. Nós estávamos conversando antes de começarmos aqui o programa, e hoje nós vemos, né, até comentando sobre o trabalho do doutor, que hoje as pessoas estão envelhecendo mais tarde, né? Então estão tendo a sua expectativa de vida aumentada, e com isso o aparecimento de muitas doenças que antes nós não víamos tanto, né? Então hoje, por exemplo, né, as doenças renais estão aumentando, né, doutora? Até em detrimento, então, do aumento da expectativa de vida, né? Com certeza, o Brasil ele tem um aumento da expectativa de vida, e isso obviamente é bom, porque o brasileiro está vivendo mais, isso significa desenvolvimento para o país. Mas com o envelhecimento da população, a gente vai ter uma série de doenças crônico-degenerativas que a gente fala, né? O aparecimento de neoplasias, né, de tumores, e cada vez mais casos de doença renal crônica, né? Porque à medida que a gente envelhece de forma natural, o nosso rim ele regride a função, e isso vai acontecer com a maioria das pessoas, né? Então a gente vai ter cada vez mais casos de doença renal crônica no país e no mundo. Doutor Danilo, então vamos falar um pouquinho sobre a doença renal, os pacientes renais, né? Então vamos falar das principais doenças que atingem, né, esses pacientes renais, né? Que nós já estávamos falando sobre a hipertensão e o diabetes, né? As principais causas de doença renal crônica, né, no Brasil é a hipertensão, seguido do diabetes, né? Elas estão quase ali responsáveis pela maioria dos casos.
Em terceiro lugar, a gente tem as glomerulonefrites, que são doenças que causam inflamação do rim, né? Então a gente acaba tendo um rim inflamado com lesão da parte funcional do rim. A gente tem outros grupos de doenças, né, como as doenças policísticas, né, que o rim do paciente é cometido diversos cistos, e esses cistos vão destruindo, né, vão deteriorando a função do rim do paciente. E também uma causa que é bem importante a gente lembrar é o uso indiscriminado de medicações, né, provavelmente uma medicação que é muito utilizada, né, pela população, muitas vezes fácil, né, o acesso da medicação, desculpa a forma que eu expressei, ao anti-inflamatório, né. Então, esse anti-inflamatório, de uma forma de um uso crônico, um uso não controlado, não seguido pelo médico, pela equipe profissional de saúde, com certeza vai trazer progressão de doença renal, né? Então, o uso indiscriminado de medicações também é uma causa bem importante de doença renal crônica. Aquelas pessoas que usam, né, realmente esses anti-inflamatórios, muitas vezes analgésicos também potentes, aí por um período muito longo, sem a supervisão médica, né, doutor? Com certeza. Falando então nessas doenças relacionadas ao aspecto renal, vamos falar um pouquinho da restrição alimentar, né? A restrição alimentar ao paciente renal. O que o senhor pode nos falar sobre isso? Aí a gente acaba dividindo, né? O paciente renal crônico, que a gente fala em tratamento conservador, ou seja, aquele que ainda não está na hemodiálise, quando ele tem ali em torno de uns 30, 20% de função renal, ele já vai acabar tendo uma série de restrições alimentares, né? Ele é um paciente que ele vai ter que ingerir menor quantidade de proteínas, né? Carne, derivados. Ele é um paciente que ele vai ter que tomar cuidado com alguns tipos de refrigerantes, né? Por causa de alta quantidade de açúcar, alta quantidade de fósforo que essas bebidas acabam tendo, né, prejudicando o paciente renal. E seguir as outras orientações que servem para toda a população, dieta mais variada. E no paciente renal, o que mata o paciente renal é um sal do corpo que a gente chama de potássio, né? E esse potássio, ele tem em diversos alimentos. Um alimento que é rico em potássio, por exemplo, é a banana, né? Então, o paciente que tem doença renal crônica, progressiva, em classes avançadas, a gente acaba tirando algumas frutas cítricas que têm alta quantidade de potássio. E uma fruta que o paciente renal crônico não pode comer de forma nenhuma é a carambola. Doutor Danilo, esses pacientes renais que fazem o tratamento na clínica ou fazem as suas consultas, eles têm orientação pelo médico ou pelo nutricionista? Como funciona? No nosso consultório, a gente sempre tenta trabalhar com uma forma de uma equipe multidisciplinar, né? Então, quando a gente aborda o problema de diabetes, aborda o problema de colesterol, aborda se o paciente está com fósforo, potássio alto, a gente sempre encaminha o paciente para o serviço de nutrição também, porque as orientações desse profissional, obviamente, vai ser mais corretas do que a dada por mim mesmo, porque, obviamente, ele tem maior experiência, ele é profissional dessa área, mas a gente com certeza trabalha junto, né? Bom, vamos falar um pouquinho, né? Nós falamos sobre pacientes renais e nós sabemos que existe a hemodiálise e a diálise peritoneal, né? Então, por vezes, os nossos ouvintes não sabem a diferença desse procedimento, né? Eu gostaria que o senhor explicasse. Tá, então vamos lá, né? Quando a função renal normal do paciente, né, que a gente faz através de um exame que chama creatinina, um exame bem simples de ser feito, um exame barato, né, bastante solicitado aí em todos os consultórios, não só no consultório da nefrologia. A função renal depende muito da idade do paciente, né? Mas geralmente a gente nasce acima de 90%, né? E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa função renal, né? E são diversas classes da doença, né? Então a gente chama de 5 classes, a gente divide a porcentagem da função renal, né, em 5 classes.
Para o paciente entrar em hemodiálise, né, geralmente é por baixo de 10% de função renal. E o diabético para baixo de 15% de função renal. Mas muitas vezes a gente acaba tendo um paciente que tem um pouquinho mais de função renal, mas acaba tendo um distúrbio importante e a gente tem que colocar em hemodiálise antes de abaixar os 10%. Por isso que são vários exames seriados. Os métodos que a gente tem do tratamento de doença renal hoje, né, da doença renal terminal, né, que é quando o paciente necessita de uma substituição do rim, na verdade são 3 métodos, né? Um é chamado de hemodiálise, em que a gente acaba puxando o sangue do paciente, passando através de um filtro, onde vai acontecer diversas trocas, e esse sangue é devolvido para o paciente. Geralmente o paciente faz sessões semanais, né, 3 ou 4 vezes por semana, em período de 3 a 4 horas, né, conforme a adequação dos exames. Isso aí é hemodiálise, né? Em relação ao segundo tipo de tratamento que a gente tem disponível, é a diálise peritoneal, onde é implantado um catéter no abdômen do paciente e o paciente vai infundir bolsas, né, contendo uma solução dentro da barriga. E ele deixa a bolsa ali durante umas 4 horas e faz trocas durante o dia, geralmente 4 trocas por dia, né, que a gente chama de diálise peritoneal. Então a gente usa uma membrana que a gente tem dentro da barriga, que chama peritônio, e esse peritônio vai permitir uma série de trocas, de jogar as coisas que o rim não está conseguindo mais excretar, jogar para fora, a gente vai jogar para dentro do líquido da barriga. E depois o paciente abre esse cateto e essa solução é drenada, né, o esgoto vai embora. E a terceira forma de tratamento que a gente tem disponível hoje em dia é o transplante renal, né? Todo paciente que está em diálise ou hemodiálise em diálise peritoneal é passado por uma equipe multidisciplinar, onde a gente avalia se o paciente tem condições ou não de se fazer um transplante renal. Esse transplante renal ele sempre é abordado por uma equipe multidisciplinar, né? E obviamente a ideia do paciente, né, sobre qual tipo de terapia que ele quer escolher, quer optar, é importantíssimo, né? A gente sempre explica os métodos para o paciente, né, as facilidades do método, né, as possíveis complicações de cada método, porque nenhum método é isento de complicação, e a tomada de decisão é com o médico, com a equipe multidisciplinar e com o paciente, se ele vai se adequar à hemodiálise ou à diálise peritoneal. E em terceiro, a um transplante. Hoje em dia a gente tem diversos estudos, né, comparando a sobrevida dos pacientes, né, e a gente sabe que o paciente que o melhor tratamento para a doença renal é o transplante renal. Só que infelizmente no Brasil, né, em muitos estados existem uma subcaptação de órgãos, né, por questões culturais, questões religiosas, as famílias não aceitam doar os órgãos dos pacientes, então a gente acaba deixando de salvar muitas vidas. Doutor Danilo, em relação à hemodiálise e a diálise peritoneal, né? Então, a hemodiálise é realizada na clínica, né? Com equipamentos próprios. O senhor poderia estar explicando um pouco melhor? Isso, a hemodiálise ela é realizada na clínica de hemodiálise, onde o paciente chega, né? Ele vai ter um tipo de acesso para a gente poder tirar o sangue do corpo do paciente, tirar uma parte do sangue, né? Geralmente o sangue que sai do corpo é num fluxo geralmente de 300 a 400 ml por minuto, né? Que vai passar na máquina. E a gente tem 2 tipos de acesso. Ou o paciente tem um catéter de hemodiálise, que é uma coisa que a gente usa de forma temporária, né? Ou ele tem uma fístula, que é uma pequena cirurgia que a gente faz no braço ou na perna, para essa veia ficar de uma forma assim, entre aspas, mais forte, para aguentar várias funções semanais, para essa veia não estourar. Desculpe, Milton. Geralmente essa fístula é utilizada em pessoas com diabetes, por exemplo. A fístula, ela é o acesso de escolha do paciente hemodiálise. O catéter a gente usa quando a gente chega um paciente que precisa entrar em hemodiálise de forma urgente, então não dá tempo de se fazer a fístula, porque depois que é feita a fístula, ela passa por um período de maturação, que geralmente leva de 3
precisar 4 semanas para a gente poder usar aquela fístula. Mas a gente sempre tenta se fazer uma fístula. O catéter é usado de forma temporária, porque ele traz maior complicações ao paciente. Então, a hemodiálise ela é realizada na clínica renal, na clínica de hemodiálise, né? Com todos os rigores e critérios de higienização e de cuidados com a água, né? Utilizar no processo, né, doutor? Com certeza, né? A gente tem um controle muito rígido, né, de qualidade, né? Porque para a gente poder fazer hemodiálise a gente precisa de uma água muito limpa, né? Então a água que é captada, né, da via pública, ela é passada por um sistema intensivo de tratamento de água dentro da clínica de hemodiálise. E essa água ela passa por avaliações mensais para a gente ver se a gente está filtrando bem a água para oferecer essa água para fazer hemodiálise. Os equipamentos disponíveis hoje evoluíram bastante, então a hemodiálise ela se tornou um método bastante seguro, né? Antigamente o paciente passava muito mal na sessão de hemodiálise, tinha grandes variações de pressão. Hoje em dia, como a gente consegue ajustar diversos parâmetros na máquina de hemodiálise, com máquinas mais modernas, a gente consegue oferecer um melhor tratamento para o paciente e, obviamente, uma melhor qualidade de vida. E quanto à diálise, pode ser realizada na residência da pessoa? Isso, a diálise peritoneal, ela é feita na residência da pessoa, né? O grande benefício é que ela traz maior liberdade para o paciente, né? O paciente ele vai fazer trocas durante o dia, geralmente ele acorda, ele abre o catéter da barriga, né? Joga aquele líquido dentro da barriga para fora. Ele coloca uma nova bolsa lá dentro. E ele vai fazer isso em torno de umas 4 vezes por dia, né? Então dá maior liberdade. O paciente não precisa ficar no centro de diálise de 3 a 4 horas sentado numa cadeira ligada a uma máquina. Mas os dois métodos são eficazes. A gente tem que saber quando usar esses métodos, né? Obviamente que a escolha do paciente é uma coisa que a gente sempre leva em consideração, mas existem alguns pacientes que acabam se adequando melhor à hemodiálise ou à diálise peritoneal. Perfeito, doutor Danilo. Dentro, então, essa nossa conversa, eu acredito que os nossos ouvintes esclarecido, né, as suas dúvidas, e qualquer dúvida adicional pode entrar em contato, né, com a farmácia, pode entrar em contato lá na clínica do Rim, né? Com certeza, a gente está aí para tirar dúvida, trabalhando em toda a equipe, né, toda a nossa equipe performada, e também toda a unidade básica, todo o sistema de saúde está pronto para esclarecer dúvidas sobre a relação da hipertensão e com a insuficiência renal. O paciente não precisa chegar primeiramente já como nefrologista, não. Muitas vezes o clínico ele vai conduzir de uma forma muito adequada e vai acabar encaminhando o paciente para a gente depois quando o paciente realmente tiver algum grau de complicação. A gente trabalhar em conjunto. Perfeito. Doutor Danilo, eu agradeço a sua vinda aqui no nosso programa, né, ao esclarecimento importante aqui aos nossos ouvintes sobre a hipertensão, sobre as doenças renais, né, e acredito que nós tenhamos um próximo encontro aqui no programa falando de outras enfermidades também. Um bom dia para você. Pode ir. Bom dia, muito obrigado pelo convite. São 9h04, programa Conversando sobre Saúde volta com você no próximo sábado, aqui às 8h20 na 101.9, agradecendo mais uma vez a presença aí da Mônica, atendendo você no 3446-2114, 3446-2107, também a doutora Márcia Steiner, que comanda aí o programa Conversando sobre Saúde, um programa da Bifarma de Paranavaí, né? E parabéns a Nadir Rocha, né? Nadir da Rocha Santos, que acaba de faturar, então, um kit de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma de Paranavaí. No próximo sábado, voltamos, então, com o programa Conversando sobre Saúde. Tenham todos um excelente final de semana. Rede de Rádio.